Nesse vídeo, você vai entender exatamente o que fazer quando o trabalho causar a síndrome do manguito rotador. Se você seguir as orientações que eu vou te dar, vai ter um caso muito forte para levar para a justiça e conseguir ser indenizado ou ter o seu emprego de volta caso a empresa te mande embora no futuro. Então, se você tem uma síndrome do manguito rotador que foi causada ou agravada pelo trabalho e tá perdido, sem saber o que fazer, fica comigo até o fim desse vídeo. Meu nome é Juliana, eu sou advogada aqui no MDN Advocacia e aqui no canal falamos sobre os direitos de quem se machuca ou adoece no trabalho. Então, se esse é um assunto que te interessa, já se inscreve e ativa as notificações. Quando você desenvolve uma síndrome do manguito rotador devido ao trabalho, pode ter vários direitos trabalhistas e previdenciários. Esses direitos vão desde uma estabilidade no emprego até indenizações pelos seus prejuízos. O problema é que para conseguir exigir esses direitos, você precisa ter provas muito fortes. E sendo bem sincera, dificilmente você vai reunir essas provas do dia para a noite. Muitas empresas, quando veem que um funcionário está doente, que não está rendendo, mandam logo a pessoa embora. E elas não estão nem aí se o seu problema foi causado pelo trabalho ou não. Elas veem que você pode colocar a empresa na justiça e demitem logo. Então, você precisa estar preparado para uma situação como essa. E o primeiro passo para se proteger é procurar ajuda médica. Essa é a coisa mais importante que você precisa fazer, tanto para que você possa fazer um tratamento correto, como para que você possa realmente provar que adoeceu. E assim, não adianta só ir uma vez no hospital, fazer um exame e pronto. Aliás, você até pode fazer isso, mas o seu caso vai ficar muito fraco. Você precisa ir ao médico e seguir o tratamento que ele está recomendando. Você precisa seguir à risca todas as recomendações do seu médico. Sempre que você for ao médico, pergunte para ele quando você precisa voltar. E se você estava sem condições de trabalhar quando se consultou, peça o atestado. Não deixe de pedir o atestado. Isso aí é muito importante. Mesmo que você resolva não apresentar esse atestado na empresa, é importante ter esses atestados. A partir do momento em que você receber o diagnóstico de síndrome do manguito rotador, você precisa perguntar para o seu médico se isso pode ter sido causado ou agravado pelo seu trabalho. Se ele disser que sim, já pede para ele fazer um relatório, só dizendo que esse seu problema pode ter sido causado ou agravado por essas suas atividades no trabalho. Se ele recusar, procura outro médico, tá certo? Porque é um direito seu ter essa documentação médica e isso é muito importante. Outra coisa que você deve fazer assim que receber esse primeiro diagnóstico é enviar uma cópia para a empresa. Agora, você só precisa enviar, não tem necessidade de pedir a CAT nesse momento. Basta enviar a documentação médica. E aqui, o detalhe é que você envie pelo WhatsApp ou por e-mail para ter o registro. Mas você também pode tirar uma cópia do documento e pedir para a empresa assinar em um deles para ficar com você, provando que eles receberam. Sempre vá enviando essa documentação e deixando ali os registros. É importante guardar essas provas de que a empresa sabia da sua síndrome do manguito rotador. Além de enviar toda a documentação médica para a empresa, você também precisa procurar num órgão que vai te ajudar muito nessa batalha. O Sereste. Sereste significa Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, e ele é um órgão do governo especializado na saúde do trabalhador. O Sereste é regional e na maioria das cidades tem um. Pode ser que a sua cidade seja muito pequena e você precise ir para uma cidade próxima, vai depender de onde você mora. Em cidades maiores, como São Paulo, existe mais de um Sereste, que atende por região. Mas o que é que o Sereste faz? Bom, ele presta assistência aos trabalhadores que adoeceram pelo trabalho e também faz fiscalização das condições de trabalho nas empresas. E como é que isso vai te ajudar? Lá no Sereste você pode solicitar um atendimento por uma equipe multiprofissional. Nesse atendimento, você pode solicitar que seja feita a análise do nexo entre o seu problema de saúde e o seu trabalho. Esses profissionais vão fazer um diagnóstico seu e avaliar se a doença está ou não relacionada ao trabalho. E isso daí é muito importante, porque com esse documento você pode ter uma prova muito forte para utilizar na justiça. Após conseguir esse documento, é o momento para solicitar que a empresa emita a CAT. Caso você precise se afastar pelo INSS antes disso, você precisa solicitar a CAT antes. A comunicação de acidente de trabalho é um documento importante para mostrar que a doença está relacionada ao seu trabalho. A empresa é obrigada a emitir a CAT
mas é comum que ela se recuse a fazer isso. Mas se isso acontecer no seu caso, não se preocupa. Apenas formaliza por e-mail ou por WhatsApp que você solicitou a CAT, para você sempre ter provas de que a empresa se recusou. Você pode solicitar ao seu médico, ao Sereste, ao sindicato da sua categoria que emitam a CAT. E não precisa que cada um emita uma, basta uma única CAT. O peso maior da CAT será quando ela for emitida pela empresa, mas uma CAT emitida pelo Sereste também vai te ajudar, certo? Com tudo que eu te falei até agora, você já tem boas provas para mostrar que realmente você adoeceu. Tem outra coisa que é bem importante que você faça, que é reunir provas dos riscos de adoecimento no seu trabalho. Imagina, por exemplo, que você trabalha fazendo muito esforço no ombro, colocando força. Uma prova importante para você é um vídeo mostrando como é o seu trabalho. Se você tem um espaço de trabalho inadequado, uma mesa com altura inadequada, é importante ter fotos desse ambiente. E o que você precisa pensar é o seguinte: você precisa ter provas para mostrar ao juiz que você realmente trabalhava em um local que não era saudável. Seja pelo fato de trabalhar com movimentos repetitivos, com uma postura errada, ou mesmo fazendo muita força, você precisa se preocupar em reunir provas disso. Se você continua trabalhando nessa empresa, basta pedir para um colega filmar você durante o trabalho, tirar algumas fotos. E esse nem precisa ser um vídeo longo, de várias horas, são só alguns minutinhos, só para que o juiz consiga entender a sua dinâmica de trabalho. Eu não vou aprofundar muito sobre isso, porque aqui no canal tem um vídeo só mostrando como você pode provar que a sua síndrome do manguito rotador foi causada ou agravada pelo trabalho. Eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição e eu recomendo que você assista depois. Mas vamos continuando aqui. Daqui pra frente, tudo vai depender muito do que acontecer, do que a empresa fizer e da gravidade do seu problema. Se você estiver sem condições de trabalhar, é importante solicitar um afastamento pelo INSS. Para fazer isso, você precisa solicitar ao seu médico um atestado de pelo menos 16 dias. E claro, gente, o tempo necessário para você se recuperar vai ficar a cargo do seu médico. Eu não tenho como te dizer quanto tempo de atestado ele precisa te dar. Muita gente peca nisso daqui. Muitas pessoas precisam se afastar, mas acabam não se afastando por medo de ser demitido. E o grande problema é que fazer isso aí tem um efeito contrário, porque a empresa não vai deixar de te demitir, só que você não vai ter provas ali da gravidade do seu problema. Basta pensar o seguinte: se você não se afastou, como é que você vai provar que poderia ter se afastado, que precisava, mas que você escolheu não fazer isso? É bem difícil. E mais, isso daí ainda pode ser um argumento contra você pela empresa, dizendo que você não seguiu o tratamento à risca, já que o seu médico mandou se afastar e você não quis. Por isso, é preciso muita atenção nisso daí, tá certo? Se o seu problema de saúde ficar grave ao ponto de você não conseguir continuar trabalhando naquela atividade, se aquela atividade agravar o seu problema, é importante conversar com o seu médico. Pede para ele colocar por escrito que recomenda a mudança das suas atividades. Você pode utilizar isso para formalizar para a empresa que deseja mudar as suas atividades. Se ela concordar com a sua solicitação, você pode ir seguindo aí com a sua vida. Agora, caso ela não aceite e se recuse a mudar, você pode pensar sobre a rescisão indireta. Claro, se fizer sentido para você sair dessa empresa. Por meio da rescisão indireta, você pode sair de lá recebendo todos os seus direitos, inclusive as indenizações por adoecer. E aí pode ser também que nesse meio tempo a empresa te mande embora. Quando você se afasta pelo INSS e recebe o benefício de espécie 91, você ganha 12 meses de estabilidade no emprego e a empresa não pode te demitir nesse período. Essa é a regra geral para ter essa estabilidade. Mas quando a empresa te manda embora sem você ter se afastado, você ainda pode recorrer dessa decisão. Isso se a sua síndrome do manguito rotador tiver relação com o trabalho e também se você ainda estiver em tratamento. Nesse caso, é importante que você converse com o advogado da sua confiança. Explica para ele a sua situação, envia toda essa documentação e marque uma consulta. Se você tiver seguido direitinho o que eu passei, você tem grandes chances de conseguir reverter essa situação.
Para aumentar ainda mais as suas chances de ganhar esse processo na justiça, você precisa ir até o seu médico, pedir para ele emitir um relatório completo da sua situação atual e também pedir para ele a cópia do seu prontuário. Se você está na situação de ter sido demitido com uma síndrome do manguito rotador, eu recomendo você conferir esse vídeo aqui. Mas se você não foi demitido, eu recomendo você assistir esse outro vídeo, em que eu te mostro 11 direitos que você pode ter. Eu espero que o conteúdo tenha te ajudado. Um abraço e até o próximo vídeo.